Quantas pessoas na ansiedade de fazer acontecer acabam se atropelando e tendo muito mais trabalho do que deveriam ter para chegar ao seu objetivo. Isso muitas vezes acontece por falta de planejamento. E o que significa planejar? Planejar é você se preparar, é você antever aquilo que vai acontecer nos próximos passos, e é principalmente você estar atento para fazer ajustes que sejam necessários, evitando dessa forma o retrabalho, a perda de energia e principalmente maximizando o uso de recursos que você possui para fazer o que tem que ser feito. Então hoje eu preparei 8 perguntas que eu quero compartilhar com você, que são extremamente assertivas para que você tenha um planejamento eficaz. Essas 8 perguntas, elas servem para você aplicar nos seus projetos pessoais, nos seus projetos profissionais, e também serve se você é coach, ou se você é consultor, se você é um profissional que ajuda pessoas a realizarem os seus objetivos, a fazerem esse planejamento. E essas 8 perguntas, elas são muito poderosas, porque elas fazem a gente não só antever o que vai acontecer, como também amplia a nossa visão em relação às nossas possibilidades. Então vamos lá, a primeira pergunta que eu coloquei aqui, que é fundamental para qualquer planejamento efetivo, é a seguinte: qual é a minha meta? Eu diria, qual é especificamente a minha meta? E pode parecer óbvio, mas um planejamento só existe se eu sei o que eu desejo como resultado final. Senão, não tem por que eu me planejar. Então, eu preciso entender qual é o resultado que eu desejo obter para aí sim me preparar. Então, essa primeira pergunta, ela é totalmente norteadora e ela vai fazer com que todas as outras perguntas façam sentido, porque afinal de contas existe uma infinidade de respostas que vão se resumir, vão se restringir àquilo que interessa pra gente. Então, pergunta número 1 para qualquer planejamento eficaz e efetivo é: qual é especificamente a minha meta? Pergunta número 2: quais são os meus pontos fortes que vão contar a favor desse projeto? Entenda, nós todos somos uma infinidade de pontos fortes e pontos fracos, mas quando a gente está falando de nos planejar, do planejamento para atingir uma meta, é imprescindível que a gente entenda quais são os nossos recursos que vão contar a favor desse projeto. Então, sabendo especificamente qual é a sua meta, ok, agora quais são os meus pontos fortes, as minhas características que vão me ajudar a atingir esse objetivo. Então você faz uma lista dos pontos fortes que vão contribuir com esse projeto. Pergunta número 3: quais são os meus pontos fracos que eu preciso minimizar para não colocar em risco o meu projeto? Entenda também, nós todos temos uma série de pontos fracos, de gaps. A gente tem que estar constantemente se desenvolvendo, e quando a gente fala de uma meta, é preciso entender quais são aqueles pontos fracos que podem interferir ou até colocar em risco o resultado que a gente tanto deseja. Então você vai fazer uma lista dos seus pontos fracos, mas veja, essa lista não é para você ficar desesperado e você dizer: nossa senhora, eu sou um poço de defeito, um poço de gaps. Não, você vai fazer uma lista que contenha apenas os pontos fracos que podem ameaçar o seu projeto. E aí é uma questão de você criar um conjunto de ações que visem o quê? Minimizar os seus pontos fracos, ok? Então, eles podem ainda existir, mas eles vão ser minimizados, e com isso, os riscos de você não conseguir atingir o seu objetivo são menores. Pergunta número 4: de quais recursos eu preciso? Do que você vai precisar? Contando com recursos internos, contando com recursos externos. Nesse caso aqui, principalmente com recursos externos. Quanto de dinheiro? Quem são as pessoas? Quais são os bens materiais, os recursos físicos
que vão me ajudar a alcançar o meu objetivo. Faça uma lista. Pergunta número 5. Que habilidades eu preciso desenvolver ou eu devo desenvolver? Quais são as habilidades, dentre todos os seus pontos fortes, quais as habilidades que, se você tiver realmente como base para esse planejamento, para esse projeto, você vai aumentar em muito as suas chances de conseguir o seu resultado tão desejado. Pergunta número 6. Quais são as principais ameaças em relação a esse projeto? E essas ameaças podem significar, muitas vezes, os meus pontos fracos, muitas vezes o que acontece ao redor de onde a gente existe, né? Quais são hoje as ameaças que o mercado pode oferecer, ou que a comunidade pode oferecer, ou que a conjuntura política pode oferecer? Quais são as ameaças que hoje a realidade que você vive pode oferecer? E por que a gente faz isso? Para que a gente consiga entender o que a gente precisa traçar de opções para que essas ameaças não sejam tão grandes a ponto de impedir que você chegue onde você deseja. Pergunta número 7. Essa é uma pergunta interessante. Quantas formas existem de chegar até lá, chegar até o resultado que eu desejo? É como perguntar, por exemplo, quantos caminhos existem para eu chegar onde eu quero. Partindo do pressuposto que nunca existe uma única forma de você conseguir um objetivo, a ideia dessa pergunta é ampliar a sua visão. Por quê? Se você tentou caminho A, você tem ainda o caminho B, o caminho C, o caminho D e por aí vai. Veja, a nossa meta, ela nunca é negociável. Porque se você estabeleceu uma meta, é porque essa meta é importante para você, é porque ela é relevante para você, é porque ela tem significado pessoal para você, é porque você se importa, porque ela tem valor. Então, a gente não negocia a nossa meta. Nossa meta é inegociável, mas a forma da gente chegar até lá pode ser negociável. Então, de repente, a gente traça um caminho e a gente se dá conta de que esse caminho vai ser mais tortuoso, ou vai demorar mais tempo, ou vai fazer com que eu gaste o triplo de energia. Ok, existe um caminho mais fácil? Existe um caminho que, de repente, me foi revelado ao longo da história e que me parece ser um caminho mais sutil, um caminho que para mim parece ser mais amigável? Ótimo! Então, veja, antes de decidir qual é o caminho, entenda quantas formas existem de você sair de onde você está e chegar onde você deseja. E por último e não menos importante, como eu posso começar? O que eu preciso para dar o primeiro passo? Essa parte do planejamento é fundamental, porque a maioria dos planejamentos terminam engavetados, porque eles não se tornam práticos e porque eles não oferecem uma ponte nítida com a realidade. Ou seja, eu planejo mentalmente, eu crio cenários aqui na minha cabeça, mas eu não consigo transferir isso para a minha realidade. Ou seja, de que adianta ser tudo tão lindo aqui no meu mundo, no meu universo interior, se eu não conseguir vivenciar isso na prática, se eu não conseguir transportar isso para a minha vida, para realmente fazer a minha vida muito melhor, para trazer mais qualidade para a minha existência. Então, por onde eu posso começar? Quais são os primeiros passos? O que eu preciso para definitivamente dar um start nesse meu projeto? Ou seja, iniciar uma nova etapa da minha vida. Essas são 8 perguntas que podem transformar os seus resultados daqui em diante. Tão importante quanto entrar em ação é a gente se preparar para entrar em ação. Quem se preocupa só em sair fazendo, muitas vezes tem um trabalho e perde energia a ponto de achar que esse projeto não é para si. A ponto de achar que essa meta é muito grande, é muito ousada e não serve para si. Não existe meta que não sirva para você se ela for suficientemente importante para você. Vai atrás
daquilo que você acredita. Vai atrás daquilo que faz o seu coração vibrar. E por isso, entenda que é importante você ter consciência do que você vai encontrar ao longo do caminho, para que você não se desiluda, para que você não ache que a vida tá te pregando peça. Na minha opinião, esse é o verdadeiro valor do planejamento. Quando a gente se planeja, quando a gente antevê o que pode, os entraves que podem estar no nosso caminho, a gente consegue se fortalecer e a gente consegue reafirmar o quanto aquilo que a gente deseja é importante e vale a pena. Bom, se você gostou desse vídeo, eu quero que você deixe aqui, ó, um curtir pra mim. Se você ainda não assinou o nosso canal, assina aqui embaixo, ó, põe aqui, ó, inscrever-se, clica nesse botão para que você seja sempre avisado quando tiver um vídeo novo, ok? E se você gostou dessas perguntas, deixa seu comentário aqui pra mim. Eu vou adorar saber aqui nos seus comentários qual é a dificuldade que você tem em relação ao planejamento. E dessas 8 perguntas, qual foi a que mais fez sentido para você? Bom, eu espero que você aproveite e, mais do que isso, coloque em prática todo esse planejamento, beleza? Um beijo grande para você e até breve.